Marco Aurélio. 6. Seja direto. Autoridade. Em cada grupo, o que está no topo dá o tom, consciente ou inconscientemente. Se os líderes têm medo, hesitam em correr riscos ou se preocupam demais com seu ego e reputação, o grupo invariavelmente ficará contaminado e será impossível para eles agirem com eficácia. Reclamar e encorajar as pessoas a se esforçarem é contraproducente. Escolha o estilo oposto. Infunda suas tropas com o espírito certo com ações, não palavras. Deixe-os ver que você se esforça mais do que qualquer outra pessoa, segue os mais altos padrões, assume riscos com confiança e toma decisões difíceis. Isso vai inspirar e unir o grupo. Nestes tempos democráticos, você tem que praticar o que prega. Rei dos traficantes. Ninguém pode liderar um exército pela retaguarda. Ele deve assumir a liderança, à frente do exército. Ele deve ser visto lá, e cada oficial e soldado deve sentir o efeito de sua mente e energia pessoais. General William T. Sherman. Na primavera de 1991, o jovem Curtis Jackson provou ser um dos traficantes de drogas mais inteligentes da vizinhança. Ele tinha tantos clientes que teve que contratar pessoal para atender a demanda. Mas, como eu bem sabia, nada de bom perdura na vizinhança. No momento em que planejava expandir suas operações, um traficante sênior, Wayne, começou a ameaçá-lo. Ele tinha acabado de sair da prisão, ele estava determinado a ganhar muito dinheiro o mais rápido possível e, então, dominar o tráfego local. Tudo indicava que Curtis era seu principal rival. Ele tentou intimidá-lo, dizendo-lhe que pagaria caro se não recuasse. Curtis o ignorou. Wayne decidiu recuar então. Espalhou-se a notícia de que ele o mataria. Não era a primeira vez que Curtis ouvia tal coisa, e ele sabia o que viria a seguir. Wayne não daria conta do recado. Ele não podia correr o risco de voltar para a prisão. Ele contava com alguém jovem para descobrir que queria matar Curtis e, ansioso por ganhar credibilidade na rua, fazer o trabalho sujo. E, de fato, dias depois de ser informado das intenções de Wayne, Curtis notou um menino chamado Nietzsche o seguindo. Ele tinha certeza de que Nietzsche estava planejando o golpe e que o daria em breve. Essa era a dinâmica deprimente do tráfego na vizinhança. Quanto mais sucesso você tem, mais atenção você recebe. A menos que inspirasse medo, um traficante não teria rivais que queriam tomar o seu e continuamente ameaçar sua posição na rua. Uma vez que isso aconteceu, uma conexão anteriormente bem-sucedida foi envolvida em um ciclo de violência, retaliação e prisão. Mas alguns traficantes conseguiram superar essa dinâmica. Eles eram os reis da vizinhança. Apenas ouvir seu nome ou vê-los na rua produziu uma reação visceral, mistura de medo e admiração. Eles reinaram sobre os outros graças aos seus feitos, com os quais se mostraram espertos e corajosos. Suas manobras eram imprevisíveis e, portanto, aterrorizantes. Se alguém quisesse desafiá-los, eles logo se lembrariam do que haviam feito em outras circunstâncias e desistiriam. Tudo isso deu a eles uma aura de poder e mistério. Mistério. Em vez de rivais em todos os lugares, eles tinham discípulos dispostos a segui-los onde quer que fossem. Se Curtis se considerava rei, era hora de provar, o mais drasticamente possível. Apesar do fato de que a morte o olhou nos olhos, ele insistiu em controlar suas emoções e pensou muito sobre o dilema que Wayne representava para ele. Se ele o perseguisse para matá-lo antes, o encontraria pronto e lhe daria o pretexto perfeito para matá-lo em legítima defesa. Se matasse Nietzsche, a polícia o pegaria e ele acabaria passando um longo tempo na prisão, o que era igualmente favorável a Wayne. Se ele não fizesse nada, Nietzsche o mataria. No entanto, a estratégia de Wayne tinha uma falha fatal, seu medo de agir por conta própria. Ele não era um rei, mas apenas mais um negociante assustado fingindo ser durão. Curtis cairia sobre ele de um ângulo inesperado e tudo mudaria. Sem perder tempo, uma tarde pediu a Tony, um de seus funcionários, que o acompanhasse. Juntos, eles surpreenderam Nietzsche na rua, e enquanto Tony o segurava, Curtis cortou seu rosto com uma navalha. Foi profundo o suficiente para mandá-lo gritando para o hospital, deixando uma bela cicatriz nele por algum tempo. Horas depois, eles tropeçaram no carro de Wayne, que atiraram, uma mensagem ambígua de que queriam que ele estivesse nele ou que o estavam desafiando a atacá-los de frente.
O dominó caiu no dia seguinte, exatamente como Curtis havia planejado. Nietzsche procurou Wayne para se vingar de Curtis juntos, afinal, Wayne também havia sido agredido. Mas ele insistiu que Nietzsche deveria fazer isso sozinho. O menino então teve um vislumbre do jogo. Ele era o idiota no comando do trabalho sujo, e Wayne não era tão duro quanto parecia. Ela não tinha mais nada a ver com ele e tinha medo de enfrentar apenas Curtis. Ele decidiu então que poderia viver com a cicatriz. Isso deixou Wayne em uma posição delicada. Se ele pedisse a alguém para fazer o trabalho novamente, as coisas começariam a parecer o que eram, que Wayne era covarde demais para fazê-lo sozinho. Melhor esquecer tudo. Esse foi o assunto da vizinhança nos dias que se seguiram. Curtis foi mais esperto que um rival mais velho. Ao contrário dele, ele não tinha medo de ser violento. Ele havia feito algo drástico e audacioso, em circunstâncias desfavoráveis. Cada vez que via Nietzsche na rua com sua grande cicatriz no rosto, as pessoas se lembrariam do incidente. Os rivais de Curtis teriam que pensar 2 vezes antes de questionar sua hierarquia. Ele tinha se mostrado forte e habilidoso. E sua equipe ficou impressionada com sua frieza e a maneira como ele mudou as coisas. Então ele começou a vê-lo de outra forma, como alguém capaz de sobreviver naquela selva e digno de ser seguido. Curtis continuou com atos semelhantes e, aos poucos, foi se elevando acima dos demais traficantes. Assim, conquistou a admiração de muitos jovens, que logo formariam um núcleo de um fervoroso grupo de discípulos que o ajudariam a se mover para a música. Após o sucesso de seu primeiro álbum de 2003, Curtis, já 50 Cent, começou a realizar seu sonho de construir um empório. Mas, à medida que isso tomava forma nos meses e anos que se seguiram, ele sentiu que algo estava errado. Era lógico supor que, com sua fama e prestígio, aqueles que trabalhavam para ele iriam segui-lo sem questionar e fazer o que ele quisesse. Mas toda a sua vida foi uma lição ao contrário, que os outros sempre depreciaram, duvidaram de seu poder e o desafiaram. Em tal ambiente, seus executivos e gestores não pretendiam tirar seu dinheiro ou sua vida, apesar do que lhe davam a impressão de estar minando seu poder, para enfraquecer sua imagem e torná-la mais previsível e corporativa. Se ele permitisse que isso continuasse, ele perderia sua qualidade distintiva, a inclinação para assumir riscos e fazer o inesperado. Poderia se tornar um investimento seguro, mas deixaria de ser um líder e uma força criativa. Neste mundo não se pode descansar sobre os louros, nome, realizações, posição. Ele tem que lutar para impor sua diferença e convencer as pessoas a segui-lo. Todas essas ideias se tornaram dolorosamente claras no verão de 2007. O terceiro álbum de 50, Curtis, estava programado para ser lançado em setembro, mas todos pareciam letárgicos. A gravadora, Interscope, agiu como se o álbum fosse se vender. A equipe de gerenciamento de 50 havia elaborado uma campanha de marketing que ele considerou muito branda, passiva e corporativa. Eles queriam controlar muitas coisas. Uma tarde de agosto, um funcionário da G-Unit Records, selo de 50 na Interscope, disse a ele que um vídeo do álbum a ser lançado vazou online. Sua transmissão estragaria a apresentação musical bem orquestrada planejada para aquele mês. 50 foi o primeiro a saber, pensando em como proceder, decidiu que era hora de se livrar dessa dinâmica. Traficantes. Ele reuniu sua equipe de rádio e internet G-Unit em seu escritório. Em vez de conter a propagação viral do vídeo, a reação usual a tal problema, e exatamente o que a administração defenderia, ele ordenou que vazasse subrepticiamente para outros sites e se espalhasse como um incêndio. Juntos, eles também inventaram o seguinte boato, para o consumo de jornalistas e do público, que quando 50 soube do vazamento, ficou furioso. Ele jogou o telefone com tanta força contra a janela que o quebrou. Ele arrancou a televisão de plasma da parede e a quebrou. A certa altura, ele foi expulso do prédio, e a última coisa que ouviram gritar foi que estava se desligando de tudo e estava saindo de férias. Naquela noite, por ordem dele, o gerente de manutenção do prédio tirou fotos dos danos, encenados para esse fim, que foram então vazados online. Tudo tinha que ser mantido em segredo, nem mesmo a gerência deveria saber que era uma farsa. Nos dias que se seguiram,
50 ficou satisfeito com o fato de esse boato estar circulando por toda parte. A Interscope acordou. A gerência acusou o recebimento da mensagem de que já estava no comando, se 50 se recusasse a fazer mais publicidade, como ele havia ameaçado fazer, toda a campanha da gravadora estaria condenada. Ele tinha que segui-lo e permitir que ele desse o tom na publicidade, o que implicava em algo mais solto e agressivo. A notícia logo se espalhou entre 50 executivos e funcionários do que supostamente havia acontecido. Sua reputação de ser imprevisível e violento ganhou vida. Agora, toda vez que o viam nos escritórios, sentiam uma pontada de medo. É melhor que prestem atenção ao que ele deseja, se quiserem evitar o risco de testemunhar sua raiva. Essas também eram exatamente o tipo de anedota que o público esperava do perdão do rapper. Isso chamou a atenção deles. A atitude dos bravos. Quando cheguei ao topo da empresa, me adaptei à minha nova posição, tornei-me mais ousado e louco. E ouvi menos daqueles que queriam que eu me movesse devagar. Menos 50 cent. Ao longo da história, testemunhamos esse padrão. Certas pessoas se diferenciam da multidão por uma habilidade ou talento especial. Eles podem ser especialistas em intriga política e saber como encantar e conquistar aliados adequados. Ou eles podem ter conhecimento técnico superior em seu campo. Ou talvez sejam os iniciadores de um projeto ousado e bem-sucedido. No entanto, eles repentinamente se encontram em posições de liderança, algo para o qual sua experiência e estudos não os prepararam. Sozinho e na cúpula, o grupo e as pessoas em geral examinando todas as suas ações e decisões. As pressões podem ser intensas. E acontece inevitavelmente que muitos deles inconscientemente sucumbem aos seus medos. Antes eram ousados e criativos, agora são cautelosos e conservadores, sabendo que mais está em jogo. Profundamente com medo de serem responsáveis pelo sucesso do grupo, eles delegam demais, pesquisam a opinião de todos ou se abstêm de tomar decisões difíceis. Ou então se tornam ditatoriais e tentam controlar tudo, outro sinal de fraqueza e insegurança. Esse é o caso de ilustres senadores que viraram maus presidentes, tenentes impetuosos que se tornaram generais medíocres e gerentes de alto escalão que se revelaram executivos ineptos. Mas nesse grupo há, inevitavelmente, alguns que revelam o contrário, quando promovidos a uma nova posição, exibem habilidades de liderança extraordinárias que ninguém teria suspeitado neles. Este grupo inclui indivíduos como Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi e Winston Churchill. O que os une não é uma habilidade ou conhecimento misterioso, mas uma qualidade de caráter, um temperamento que revela a essência dessa arte. Eles são corajosos. Eles não têm medo de pegar decisões difíceis. Em vez disso, eles parecem gostar dessa responsabilidade. Eles não se tornam repentinamente conservadores, mas mostram uma tendência para a ousadia. Eles exibem muito brio sob o fogo. Essas pessoas passam a compreender de várias maneiras que um líder possui um poder excepcional que geralmente não é explorado. Cada grupo tende a assumir o espírito e a energia de seu líder. Se essa pessoa for fraca e passiva, o grupo tenderá a se dividir em facções. Se o líder não tem autoconfiança, sua insegurança se infiltrará na linha. Seu nervosismo e irritabilidade colocarão todos no limite. No entanto, sempre existe a possibilidade oposta. Um líder ousado, que se levanta e dá ao grupo uma agenda, espalha mais energia e segurança. Essa pessoa não precisa gritar ou pressionar as pessoas, seus subordinados a seguem de boa vontade, por serem fortes e inspiradores. Na guerra, onde as habilidades de liderança são mais evidentes e necessárias porque há vidas em jogo, dois estilos de liderança podem ser distinguidos, por trás ou pela frente. O general do primeiro tipo gosta de ficar em sua tenda ou quartel e dar ordens em voz alta, convencido de que esse distanciamento facilita sua liderança. Este estilo também pode envolver a participação de tenentes e outros generais em decisões importantes ou direção coletiva. Em ambos os casos, o comandante tenta se livrar do escrutínio, da responsabilidade e do perigo. No entanto, os maiores generais da história são invariavelmente aqueles que assumem a liderança, sozinhos. Suas tropas os veem à frente do exército, expostos ao mesmo destino de um soldado de infantaria. O Duque de Wellington afirmou que a mera aparição de Napoleão à frente de seu exército se
se traduzia no equivalente a 40.000 homens adicionais. Uma espécie de carga elétrica percorre as tropas. O general compartilha seus sacrifícios, dá o exemplo. Isso tem implicações quase religiosas. Esses dois estilos também são encontrados nos negócios e na política. Os executivos que correm por trás sempre tentarão disfarçar isso como uma virtude, a necessidade de sigilo ou o desejo de ser mais justos e democráticos. Mas, na realidade, esse estilo é produto do medo e invariavelmente leva ao desrespeito por parte dos subordinados. O estilo oposto, liderar e liderar pelo exemplo, exerce poder igual no escritório e no campo de batalha. Líderes que trabalham mais do que ninguém, praticam o que pregam e não temem a responsabilidade de tomar decisões difíceis ou assumir riscos. Eles descobrem que criaram um reservatório de respeito que lhes renderá enormes dividendos mais tarde. Eles poderão pedir sacrifícios, punir desordeiros e cometer erros ocasionais sem enfrentar a calúnia e as dúvidas habituais. Eles não precisam gritar, reclamar e forçar sua sugestão a segui-los. Falo voluntariamente. Em ambientes urbanos como Salt City Queens, o respeito é muito importante. Em outros lugares, história pessoal, estudos ou currículo podem conceder alguma autoridade e credibilidade, mas não na vizinhança. Aqui, todo mundo começa do zero. Para ganhar o respeito dos outros, eles devem provar repetidamente seu valor. As pessoas tendem a duvidar continuamente das habilidades e do poder de seus semelhantes. Eles têm que provar repetidamente que têm o que é preciso para prosperar e resistir. Grandes palavras e promessas não significam nada, a única coisa que pesa são os atos. Quem, por mais difícil que pareça, é autêntico, conquistará o respeito dos outros, eles se afastarão e a vida será muito mais fácil para ele. Esta deve ser sua perspectiva. Você começa sem nada neste mundo. Se você herda títulos, dinheiro ou privilégios, na verdade herda obstáculos. Eles o fazem acreditar que você deve respeito. Se você insiste em impor sua vontade por causa desses privilégios, as pessoas vão acabar desprezando e menosprezando você. Somente com suas ações você pode provar seu valor. Eles vão dizer às pessoas quem você é e imagine que em todos os momentos você é desafiado a mostrar que merece o cargo que ocupa. Em uma cultura repleta de falsificações e enfeites, você se destacará como uma pessoa autêntica e digna de respeito. Os grandes líderes da história inevitavelmente aprenderam esta lição com a experiência. É melhor ser temido e respeitado do que amado. Um bom exemplo disso é o cineasta John Ford, diretor de alguns dos melhores filmes da história de Hollywood. A tarefa dos diretores de cinema pode ser particularmente difícil. Eles têm que lidar com uma grande equipe de filmagem, atores com ego delicado e produtores ditatoriais que querem entrar em tudo, enquanto tem limites de tempo rígidos e grandes somas de dinheiro em jogo. Assim, eles tendem a ceder nesses vários campos de batalha, apaziguar e bajular os atores, deixar os produtores fazerem o que querem aqui e ali, obter alguma cooperação sendo simpáticos e gentis. Ford era sensível e empático por natureza, mas ele aprendeu que se revelasse esse lado de seu personagem, perderia o controle do produto final. Atores e produtores começariam a prevalecer, e o filme perderia toda a coesão. Ele percebeu que os diretores de boa índole não duravam muito, todos eles mandavam neles, e seus filmes eram péssimos. Assim, desde o início de sua carreira, decidiu se tornar um máscara de homem cruel, e até mesmo intimidante. No set, ele deixou claro que não era o divo de sempre. Ele trabalhou mais do que ninguém. Se ele filmou em locais inóspitos, ele dormiu em uma barraca como todo mundo e compartilhou sua dieta pobre. Em várias ocasiões ele lutou com os punhos no set, principalmente com seus atores principais, como John Wayne. Essas ações judiciais não eram meras aparências, mas reais. Ele colocou todas as suas forças neles e forçou os atores a se defenderem com igual vigor. Isso deu o tom. Um ator tendia a ficar constrangido se ele se envolvesse em sua agitação e acessos de raiva habituais. Todos foram tratados da mesma forma. Até o arquiduque da Áustria, que tentou construir uma carreira de ator em Hollywood, recebeu gritos de Ford, que também o empurrou para uma vala. Ford tinha uma maneira excepcional de dirigir atores. Ele disse apenas algumas palavras, bem escolhidas, sobre o que queria deles.
Se eles não fizessem a coisa certa no set, ele os humilhava na frente de todos. Eles aprenderam rapidamente a prestar atenção ao pouco que falavam e à sua linguagem corporal no fórum, muitas vezes mais expressiva. Eles tiveram que se concentrar mais e dar mais de si no papel. Era uma vez, o famoso produtor Samuel Goldwyn veio visitar o set e explicou a Ford que ele só queria vê-lo trabalhar, que os produtores costumavam espionar e exercer pressão. O diretor não disse nada. Mas no dia seguinte ele foi visitar Goldwyn em seu escritório e sentou-se silenciosamente em uma cadeira ao lado de sua mesa enquanto observava. Depois de um tempo, Goldwyn perguntou exasperado o que ele estava fazendo. Eu só queria vê-lo trabalhar, respondeu Ford. Tudo isso teve um efeito estranho e paradoxal no elenco e na equipe técnica. Eles estavam fascinados por trabalhar com Ford e morriam de vontade de conseguir um lugar no seleto grupo que foi convocado novamente. A Ford tinha padrões tão elevados que todos foram forçados a trabalhar mais. Ele os tornou melhores atores e técnicos. Uma ocasional iguaria ou elogio de sua parte tinha um peso enorme e foi lembrado por toda a vida. O resultado de sua resistência e resistência foi que ele exerceu mais controle sobre o produto final do que quase qualquer outro diretor, e seus filmes foram consistentemente da mais alta qualidade. Ninguém ousou desafiar sua autoridade e por mais de 40 anos ele foi o rei dos filmes de ação e faroestes de Hollywood, uma conquista sem precedentes na indústria. Entenda, ser um líder geralmente significa tomar decisões difíceis, fazer com que as pessoas façam coisas contra a vontade delas. Se, por medo de perturbar, você escolher um estilo de liderança gentil, agradável e dócil, você terá cada vez menos espaço para forçar. As pessoas trabalhem mais ou façam sacrifícios. Se você de repente tentar ser enérgico, ela se sentirá magoada e chateada. Pode ir do amor ao ódio. O método oposto dá o resultado oposto. Se você criar uma reputação de ser rigoroso e eficiente, poderá ofender os outros, mas estabelecerá uma base de respeito. Você mostrará qualidades de liderança genuínas, eloquentes para todos. Com tempo e autoridade sólida, você pode ceder e recompensar as pessoas, e até mesmo ser legal com elas. Esse gesto será julgado autêntico, não uma tentativa de agradar, e terá um efeito duplo. Chaves para a coragem. Porque é uma regra geral da natureza humana que as pessoas desprezam aqueles que as tratam bem e admiram aqueles que não fazem concessões. Tucídides. Milhares de anos atrás, nossos ancestrais mais primitivos formaram grupos de poder e proteção. Mas, ao crescer, esses grupos enfrentaram um problema de natureza humana que nos atormenta até hoje. Os indivíduos têm diferentes níveis de talento, ambição e autoconfiança, seus interesses não convergem necessariamente em todos os pontos. Quando as decisões importantes das quais depende o destino da tribo devem ser tomadas, seus membros tenderão a pensar em seus próprios assuntos restritos. Um grupo de seres humanos está sempre à beira do caos, da divergência de interesses. É por isso que os líderes foram escolhidos, para tomar as decisões difíceis e acabar com as divergências. Mas era inevitável que os membros da tribo tivessem sentimentos contraditórios em relação a seus líderes. Eles sabiam que isso era necessário e que deveriam respeitar sua autoridade, mas temiam que seus chefes e reis acumulassem muito poder e os oprimissem. Frequentemente, eles se perguntavam por que uma determinada pessoa ou família merecia uma posição tão elevada. Em muitas culturas antigas, o rei era ritualisticamente morto depois de alguns anos para garantir que não era um opressor. Em civilizações antigas mais avançadas, havia rebeliões constantes contra os que estavam no poder, muito mais intensas e numerosas do que nos tempos modernos. Entre os antigos líderes que tiveram que lidar com essas dificuldades, Moisés se destaca. Este homem foi escolhido por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Embora os hebreus tenham sofrido no Egito, eles tinham relativa segurança. Moisés os arrancou daquela vida previsível e os levou a vagar por 40 anos no deserto, onde a falta de comida, abrigo e confortos básicos eram seu tormento. Eles duvidaram incessantemente de Moisés, e até mesmo o odiaram. Alguns conspiraram para matá-lo, como o rei que teve de ser sacrificado. Eles o viam como um opressor insano. Para contribuir com sua causa,
Deus realizava milagres periódicos, para mostrar que Moisés havia sido escolhido e abençoado, mas esses milagres logo foram esquecidos e os hebreus voltaram à teimosia e às reclamações intermináveis. Para superar os obstáculos aparentemente intransponíveis em seu caminho, Moisés recorreu a uma solução única. Ele uniu as 12 tribos, permanentemente divididas, em torno de uma causa simples, um Deus a adorar e a meta alcançável de alcançar a terra prometida. Ele não buscou poder ou glória, apenas para guiar aquelas tribos ao seu objetivo desejado. Ele não podia se dar ao luxo de se ausentar por alguns dias ou relaxar sua liderança. As tribos não paravam de duvidar dele e esquecer a situação geral, o motivo de seu sofrimento. A palavra hebraica para liderar é equivalente a liderar, liderar. Moisés sempre teve que estar na vanguarda, unificando as tribos em torno de sua visão da terra prometida. Isso envolvia ser implacável com os dissidentes e tirar a vida de famílias inteiras se eles atrapalhassem a causa raiz. Em essência, Moisés aprendeu a desempenhar um papel antes dos hebreus, o de um homem possuído pela visão divina, indomável em espírito e impulsionado por um bem superior. Qualquer membro das tribos teria se perguntado se a terra prometida não era algo que só existia na mente de Moisés. Mas sua convicção e determinação de liderar seu povo à terra prometida tornavam difícil duvidar dele. Moisés teve que assumir esse papel para convencer os seus de que sua alta posição era legítima e sancionada por Deus. Sua capacidade de liderar aquele grupo rebelde por 40 anos deve ser considerado o maior feito de liderança da história. Nós, modernos, pensamos que estamos muito longe de nossas origens tribais primitivas. Afinal, vivemos em um mundo secular e racional. Hoje, um líder deve possuir certas habilidades técnicas e gerenciais. Mas 3.000 anos de civilização não alteraram a natureza humana, e, de fato, as inúmeras dificuldades que oprimiram líderes como Moisés foram exacerbadas. Talvez antes pensássemos primeiro na tribo, mas agora pensamos principalmente em nós mesmos, em nossa carreira e em nossos interesses mesquinhos. A política de escritório é o auge dessa tendência. Hoje estamos mais distraídos do que nunca, pois milhares de dados competem por nossa atenção no decorrer de um único dia. Isso nos torna impacientes e menos capazes de ver o quadro geral. Se fossemos retirados da escravidão, não nos concentraríamos na terra prometida por mais do que alguns minutos. E somos ainda mais céticos em relação às autoridades. Ainda sentimos aquela velha ambivalência em relação aos governantes, mas em vez de sacrificá-los, nós os jogamos para a imprensa e secretamente nos regozijamos com sua queda. Hoje, ser líder significa superar esses aspectos da natureza humana e ao mesmo tempo ter uma aparência justa e decente, uma tarefa quase impossível. Ao mesmo tempo, as pessoas sentem que essa ambiguidade e egoísmo são um fenômeno deprimente. Ela está desesperada para acreditar em uma causa, para trabalhar pelo bem maior, para seguir um líder que a imbui de propósito. Ela é mais do que receptiva à liderança quase religiosa personificada por Moisés. Quando você está no topo, deve se livrar de seus preconceitos modernos, de seu fetichismo por meios técnicos. Ser líder continua a significar estar à frente, empurrando o grupo com ousadia. Se você não unir seus seguidores em torno de uma causa gloriosa, equivalente à terra prometida, terá que pressioná-los, constantemente divididos em facções. Em vez disso, assuma um ar profético, como se você tivesse sido escolhido para guiá-los a um objetivo elevado. Assim, você os convencerá a marchar atrás de você por sua própria vontade, e você fará uma demonstração não tanto do poder pessoal, mas da causa que os une. Isso lhe dará autoridade para liderá-los e uma aura de poder. Para dominar a arte da liderança, você deve desempenhar certos papéis que impressionarão seus discípulos e tornarão mais provável que eles o sigam com o entusiasmo necessário. Aqui estão as 4 funções principais que você deve aprender a desempenhar. T. Visionário. No começo do século, Thomas Alva Edison foi considerado o principal inventor e cientista da América. De seus laboratórios de pesquisa vieram alguns dos avanços tecnológicos mais importantes da época. Mas a verdade é que Edison teve apenas alguns meses de educação formal e nem era cientista. Em vez disso, ele era uma mistura de visionário, estrategista e empresário astuto. Seu método era simples. Ele vasculhou o mundo em busca das últimas
Avanços na ciência e tecnologia. Dado seu conhecimento de negócios e as últimas tendências sociais, ele pensou cuidadosamente em como transformar alguns desses avanços em produtos de grande apelo comercial que mudariam o modo de vida das pessoas, eletricidade que iluminava cidades, telefones melhores que alterariam o curso de um mundo, o comércio, os filmes que divertiam as massas. Então, ele contrataria as melhores mentes nesses campos para dar vida às suas ideias. Todos os produtos que saíram de seu laboratório foram inevitavelmente impressos com sua visão particular e significado comercial. Entenda, um grupo de qualquer tamanho deve ter metas e objetivos de longo prazo para funcionar adequadamente. Mas a natureza humana é um grande obstáculo. É natural que batalhas e problemas imediatos nos consumam. Achamos muito difícil, se não for planejado, pensar cuidadosamente sobre o futuro. Antecipar requer um processo mental particular que envolve prática. Significa visualizar algo útil e realizável com vários anos de antecedência e fazer um esboço para atingir esse objetivo. Pense nas ramificações, de forma a encontrar vários caminhos para chegar lá, dependendo das circunstâncias. Apegue-se à ideia emocionalmente, de modo que, quando milhares de distrações e interrupções parecerem desviá-lo de seu curso, você tenha a força e a motivação para segui-la. Sem uma pessoa no topo para traçar o caminho para esse grande objetivo, o grupo vai e volta em busca de planos de dinheiro fácil, ou movido pelas aspirações políticas limitadas de alguns de seus membros. Mas ele nunca fará nada importante. Como líder, você é o único bastião contra essa perambulação sem fim. Você deve ter força para imprimir sua personalidade e visão no grupo, dando-lhe substância e identidade. Se você perder de vista o quadro geral, obterá resultados ruins. Ele desempenha o papel de um visionário de conceitos dramáticos, como Edison, que era um artista e promotor talentoso. Ele apresentou suas ideias de forma deslumbrante e organizou eventos que o trouxeram para as primeiras páginas dos jornais. Como Moisés ao descrever a Terra Prometida, ele ofereceu uma imagem tentadora do futuro que suas invenções ajudariam a criar. Isso atraiu dinheiro de investidores e inspirou seus pesquisadores a trabalhar ainda mais arduamente. Seu entusiasmo e confiança em si mesmo irão convencer as pessoas de que você sabe para onde está indo e deve segui-lo. Teunifier. Ao ascender ao trono da França em 1661, Luís XIV herdou uma situação quase insustentável. Duques e senhores feudais mantinham um controle rígido de seus territórios. Ministros recentes como o Duque de Richelieu e o Cardeal Mazarin haviam tomado quase todas as decisões importantes que estavam além do controle daqueles senhores. O rei era essencialmente uma figura de proa, presidindo um país profundamente dividido, cujo poder na Europa muito havia diminuído. Luís XIV estava determinado a mudar tudo isso e seu método era drástico e imponente. A princípio, ele manteve suas intenções para si mesmo, mas de repente anunciou que não nomearia um ministro encarregado do país. Doravante, essa tarefa seria sua. Mais tarde, ele ordenou que a aristocracia fixasse residência no Palácio de Versalhes, que ele acabará de construir. Quanto mais perto ela vivia dele no palácio, mais influência ela teria. Se ela permanecesse em seus ducados para conspirar contra o rei, seria cortada do novo centro de poder que ele havia criado. No entanto, sua manobra mais brilhante foi a mais sutil. Produziu uma causa na qual o povo acreditou, a grandeza e a glória da França, cuja missão era ser o centro da civilização e do refinamento, um modelo para toda a Europa. Para tanto, envolveu seu país em várias guerras para ampliar seu poder político. Ele se tornou o maior patrono, o que fez da França a inveja cultural da Europa. Ele criou shows impressionantes, para encantar as pessoas e distraí-las de suas manobras. A nobreza lutou não pelo rei, mas pela grandeza da nação. Assim, Luís XIV transformou um país dividido, quase caótico, na suprema potência europeia. Entenda, a dinâmica natural de um grupo é se dividir em facções. As pessoas querem proteger e promover seus próprios interesses, por isso estabelecem alianças políticas internas. Se você forçá-la a se unir sob sua liderança, esmagando suas feições, você pode assumir o controle, mas vai gerar muito ressentimento. Logicamente, ele vai suspeitar que você aumenta seu poder às custas dele. Se não fizer nada, você se verá cercado por senhores e duques que tornarão o labor impossível.
Um grupo precisa de uma força centrípeta que lhe dê unidade e coesão, mas não basta que essa força seja de sua personalidade. Deve ser uma causa que você personifica de forma imprudente. Pode ser político, ético ou progressista, você se esforça para melhorar a vida das pessoas em sua comunidade, por exemplo. Essa causa eleva seu grupo acima dos demais. Tem uma aura quase religiosa, que inspira uma sensação de culto. Portanto, lutar ou duvidar de você ser contra essa causa e parecer egoísta. Imbuído desse sistema de crenças, o grupo tenderá a se policiar e erradicar os desordeiros. Para desempenhar esse papel com eficácia, você deve ser um exemplo vivo dessa causa, assim como Luís XIV exemplificou o poder civilizador da França em sua conduta bem estudada. Um modelo a seguir. Você não pode dominar um grande grupo sozinho. Você se tornará um microcontrolador ou ditador, o que o deixará exausto e odioso. Você deve desenvolver uma equipe de tenentes mergulhados em suas ideias, espírito e valores. Uma vez com ele, você pode dar espaço para operar independentemente de você, aprender por si mesmo e trazer sua criatividade para a causa. Napoleão Bonaparte foi o iniciador desse sistema, mais tarde imitado pelos principais generais dos tempos modernos. Ele deu a seus quarterbacks uma ideia clara dos objetivos de uma campanha ou batalha específica, o que agora é conhecido como uma declaração de missão. Em seguida, ele os autorizou a cumprir esses objetivos sozinhos, à sua maneira. A única coisa importante eram os resultados. Baseou-se no conceito de que quem luta no terreno tende a ter uma noção melhor do que deve ser feito no aqui e agora, eles têm mais informações do que o líder. Com um certo grau de confiança em suas decisões, eles podem agir cedo e se sentir mais comprometidos com a execução da guerra. Este sistema revolucionário permitiu que o exército de Napoleão se movesse mais rápido e cultivasse uma equipe de marechais de campo brilhantes e experientes. Negociar com uma declaração de missão é uma forma eficaz de atenuar sua imagem e ocultar a extensão de seu poder. Você é visto como mais do que apenas um líder. Você é um modelo, instruindo, revigorando e inspirando seus tenentes. Ao formar sua equipe, procure pessoas que compartilhem seus valores e estejam dispostas a aprender. Não se deixe seduzir por um currículo impressionante. Você precisa que eles estejam perto de você, impregnados do seu espírito e da sua maneira de fazer as coisas. Quando você achar que eles estão adequadamente preparados, não tenha medo de soltar as rédeas e dar-lhes mais independência. No longo prazo, isso vai economizar muita energia e permitir que você mantenha o foco no grande quadro estratégico. A amiga sem medo. Um grupo possui uma espécie de energia coletiva e, abandonado aos seus recursos, tenderá para a inércia. Isso resulta do forte desejo das pessoas de que tudo seja confortável, fácil e familiar. Com o tempo, em um grupo, as convenções e o protocolo tornam-se cada vez mais importantes e governam o comportamento das pessoas. Quanto maior o grupo, mais conservador tenderá a ser e mais intensa será a inércia. O paradoxo é que essa postura passiva e defensiva tem um efeito deprimente sobre o moral, da mesma forma que ficar muito tempo parado no mesmo lugar desanima o ânimo. É muito provável que você tenha alcançado o topo em virtude de seu destemor e desejo profundo de avançar. Você assumiu riscos que surgiram para a ocasião, com toda a sua energia e criatividade, e esse espírito corajoso atraiu atenção positiva. Naturalmente, a inércia do grupo tenderá a interferir com tudo isso e neutralizar a fonte de seu poder. Por ser o líder, você pode alterar essa situação e impor um ritmo mais ativo e animado. Ele continua sendo o cavalheiro destemido e empreendedor. Obrigue-se a iniciar novos projetos e conquistar outros domínios. Avança medidas contra possíveis perigos no horizonte. Tome a iniciativa contra seus rivais. Mantenha seu grupo ativo e na ofensiva. Isso o motivará e fará com que você sinta que está seguindo em frente. Não corra riscos desnecessários, apenas dê um toque de agressividade ao seu grupo. O grupo, geralmente estático. Ele se acostumará a vê-lo logo de cara e ficará viciado na empolgação que você traz a cada nova campanha. Mudança de perspectiva. Ponto e suas originam em parte da inveja daqueles que tempam. Posição para conseguir o que ponto em qualquer caso, forte e eficaz ponto sob a influência dessa força. Você pode ser tentado agir com, a se tornar mais parecido como osor ponto mas isso os tornarás ao ponto é melhor você ver o que inceito autoridades humanos.
O termo autoridade vem do latim autore, autor, pessoa que cria algo novo. Pode ser uma obra de arte, uma nova forma de operar no mundo ou novos valores. A saúde de uma sociedade depende daqueles que a infundem com essas inovações. Essas obras ou atos dão aos responsáveis por eles credibilidade e autoridade para fazer mais. O general romano Cipião, o africano, inventou um novo estilo de guerra na campanha contra Aníbal, que foi extremamente bem-sucedido. Isso deu a ele autoridade para liderar aquela campanha, bem como para, mais tarde, seguir carreira política. Para os romanos, simplesmente agir como se a posição ocupada concedesse certos poderes os fazia perder autoridade. Você não era mais um autor, um colaborador, mas um consumidor passivo de poder. Você deve se conceber como um líder. Você é o autor de uma nova ordem, do novo ato de um drama. Nunca descanse sobre os louros ou conquistas anteriores. Haja sempre de forma que seu grupo avance e obtenha resultados positivos. Esta história falará por si. Apesar do espírito da época, no fundo as pessoas desejam ser guiadas com mão firme por alguém que sabe para onde estão indo. É angustiante sentir-se sempre distraído e à deriva. Os membros do seu grupo concederão a você o respeito e a autoridade de que você precisa, se souber como conquistá-los como autor e criador. Se, no final das contas, as pessoas desconfiarem e resistirem à sua autoridade, a culpa será exclusivamente sua. Um comandante ilustre sem coragem é impensável. Nenhum homem que não seja destemido pode desempenhar tal papel, e é por isso que consideramos essa qualidade o primeiro pré-requisito do grande líder militar. Quanto resta dele quando ele adere a uma posição de a alta patente, uma vez que a instrução e a experiência o afetaram e modificaram, é outro assunto. Quanto mais alto o grau em que é preservado, maior o alcance de sua genialidade. Carl von Clausewitz.